Turma, hoje é um dia especial, eu estou aqui de um cenário totalmente fora, né? Eu vim aqui dar uma visitinha rápida ao planeta Júpiter, tá aqui atrás, porque hoje é uma aula, assim, que vocês precisam ver como que funciona a física em outro parâmetro. Então eu tive que dar uma saidinha rápida aqui da Terra, que está muito quente, entendeu? O planeta Terra está ficando cada vez mais quente, eu vim aqui pegar um pouquinho de friozinho aqui na crosta de Júpiter. Então, ó, vamos lá, que nossa aula hoje é física, física é movimento uniforme, e eu ouso dizer que o movimento uniforme é um assunto que cai todo, todo ano na prova do exame de qualificação. Então, já que é um assunto muito importante, vou precisar que vocês tenham muita atenção, ainda mais quando a gente falar da parte gráfica, análise gráfica, que tem os gráficos muito interessantes aqui, que vão ser uma oportunidade ótima para vocês aprenderem, por fim, o que funciona, como funciona o movimento uniforme e as principais dúvidas que vocês têm em relação a isso. Principalmente quando a gente fala da física como uma, uma matéria, um estudo, uma ciência que depende muito de uma coisa chamada referencial. E é isso que vocês ficam muito doidos quando vê, por exemplo, um móvel está na posição -50. Caraca! O que é posição -50? Será que existe realmente uma posição negativa? Não existe posição negativa. Tudo depende de quê? De um referencial. E isso, essa parte da física, que é o movimento uniforme, ela explora muito isso de vocês, beleza? Antes de mais nada, o movimento uniforme, ele é um movimento que ele é uniforme, o que significa que ele não ocorre nenhuma mudança no seu movimento, ele é uniforme por conta disso, diferente do movimento uniformemente acelerado, que você vê mudanças acontecendo, que é a mudança por meio da ação da aceleração e, consequentemente, você vai ter a alteração da velocidade, tanto com o aumento da velocidade quanto sua redução. Então a gente fala sobre acelerar o movimento ou retardar o movimento ou desacelerar, ou ainda em várias questões a gente vê lá o processo de frenagem, o carro está freando, por exemplo, é uma desaceleração, tá bom? Mas nesse caso aqui a gente vai considerar todo o movimento um movimento uniforme. E outra coisa interessante também para tirar da cabeça de vocês é, professor, o movimento uniforme não existe. Existe um movimento uniforme? Não, o movimento uniforme, na verdade, para que serve o estudo do movimento uniforme? Da gente calcular uma média. O movimento uniforme nada mais é que uma média de vários movimentos ao longo de um percurso. Por isso que a gente chama de movimento uniforme. Por isso que aqui que a gente estuda a velocidade média. É uma média de todas as velocidades escalares, por exemplo. Beleza? Por exemplo, tem como um carro sair do zero, do instante zero, e já partir com 20 metros por segundo? Não tem como, gente. O carro ele começa a ganhar velocidade. Primeiro ele tem que sair do repouso. Depois que ele sai do repouso, ele tem que começar a ganhar velocidade. Quando ganha velocidade, que ele começa a ter ali a, a variação de velocidade e podendo chegar a 20 metros por segundo. Turma, uma coisa, o áudio para vocês está bom? Aqui no espaço pode gerar uma certa interferência por conta das ondas eletromagnéticas aqui, radiação. Então pode causar isso. Se tiver algum por trás assim, é por conta da, da poeira cósmica batendo aqui toda hora aqui no vidro, tá vendo aqui, ó? Tá até meio sujo, meio embaçado aqui. Então é só por causa disso mesmo, tá? Mas que bom que vocês estão conseguindo escutar. Transmissão aqui ao vivo para vocês. Então, olha só. Então, o movimento uniforme à velocidade média nada mais é que a média de todas as velocidades. E a gente estuda isso dessa forma, tá bom? Outra coisa, né? Voltando, sempre deve estar a cabecinha de vocês no referencial. Cara, o que é o referencial? É onde eu adoto o movimento, o início do movimento, beleza? Então, ó, praticamente em nu, você vai observar quando? Quando não há a ação da aceleração, beleza? Quando a questão não falar nada de aceleração, é mu. Se não falar ainda palavras-chave, partindo do repouso. Se tiver esse termo numa questão partindo do repouso, não vai ser mu, vai ser move. Partindo do repouso é move. Então, certas palavrinhas são muito importantes. Velocidade constante, mu.
Então, outra coisa também que você vai caracterizar. Porque quando a gente vai fazer as questões de cinemática, porque isso aqui é uma matéria dentro da cinemática, cinemática a gente tem alguns movimentos, como movimento uniforme, uniformemente variado, que a gente estuda para o UERJ, os outros movimentos não caem, mas esses são os maiores, mais dominantes na prova. A gente precisa saber diferenciar os movimentos. É muito importante a gente saber diferenciar. Então, entendendo as palavras-chave, a gente já sabe onde começar a fazer a questão. Qual a linha de raciocínio a gente tem que ter? Porque o maior desafio de vocês na física, em cinemática, é não saber como aplicar. Professor, decorei todas as fórmulas. Porra, tá lindo. Beleza, sabe aplicar? Não, não sei aplicar. Eu tenho muita dúvida na aplicação, tenho muita dúvida na interpretação. É exatamente por isso que é importante essa nossa aula, para a gente acabar matando todas essas dúvidas que vocês podem ter em relação à interpretação na física, porque, convenhamos, fórmula é só você decorar e colocar. E se não conseguir decorar, você cola. É assim que funciona, né? Então o problema não é a fórmula, o problema é a aplicação da fórmula. Então, ó, dentro do movimento uniforme, assim que você descobriu que a questão ela é movimento uniforme, que ela é mu, você sabe que mu são duas fórmulas que você vai usar, que é a fórmula de velocidade média, que é deslocamento sobre o tempo, que é o delta S sobre delta T, e a segunda fórmula é a fórmula do espaço, beleza? O espaço aqui, ó, como aqui, por exemplo, o S da física vem disso, né? Espaço, em inglês, space, né? Como aqui atrás, o espaço. É por isso que vem com a letra S, space é com S, tá, gente? E vem essa formulazinha. S igual a S0 mais V0, mais V0, ó, quase vi um Torricelli aqui. S é igual a S0 mais VT, beleza? Que da onde vem essa fórmula? Essa fórmula do espaço, ela vem da fórmula lá de cima, de velocidade média, né? Por quê, gente? Quando a gente analisa esse delta aqui, a gente sabe que delta é variação, beleza? Professor, eu não sabia disso, então anota. Delta é variação. Então, ó, esse delta aqui é a variação. Anota. Porque o que mais pega vocês é a interpretação, então não adianta, eu sei a matéria. Vai ficar com dúvida, vai ficar muito difícil para vocês aí. Estão escutando aqui os animais intergalácticos? Não, né? Ah, maravilha. Show de bola. Tem uns grunhidos aqui atrás aqui. Variação. E o que é variação de qualquer coisa? Qualquer parte da ciência, a variação vai ser final menos inicial. Sabendo disso, cara, você vai matar várias questões de vários assuntos, de tudo. Em matemática, em química, em física. Só sabendo o que é variação. E variação é uma relação entre a, uma... uma esqueci o nome da... Tá. De uma coisa para outra. Do final de uma, inicial da outra. Tá? Esqueci o nome agora, fugiu da cabeça. Mas olha só. Nesse caso, o ΔS, a variação do espaço, vai ser espaço final menos espaço inicial. E aqui embaixo a mesma coisa. ΔT é a variação do tempo, é o tempo final menos o tempo inicial. Lembrando que essa bolinha, esse Ozinho embaixo dessa letra maiúscula, significa o que tem no início, o que tem antes. Beleza? Vamos lá. Assim você consegue observar mais ou menos da onde que vem essa fórmula aqui da equação horária. Não vou ficar demonstrando fórmula. É só você fazer o seguinte: passa para um lado que está dividindo, multiplicando, e o que está ali subtraindo passa para o outro lado somando. Você vai perceber, quem pegou, pegou, que vai dar essa equação aqui, horário do movimento. Beleza? Agora, preciso saber disso? A UERJ vai cobrar isso de mim? Não, a UERJ vai cobrar de você aplicação, interpretação. E vamos lá. Entendendo quais são as duas fórmulas, a gente já consegue facilitar pra caramba. Mas nem tudo é só fórmula, a gente precisa também ter o quê? Essa análise gráfica, essa interpretação gráfica. Então, por exemplo, nesses dois gráficos aqui, que é o gráfico ST, que é espaço vezes o tempo, existem duas relações aqui. Uma reta crescente e outra com uma reta decrescente. Duas situações. A primeira reta crescente é uma reta que está a favor do seu referencial e a decrescente é não a favor do seu referencial, ou seja, contra seu referencial.
O que quer dizer isso? Por exemplo, vamos considerar que o nosso referencial, a gente que é aqui do Ocidente, a gente lê sempre da onde? Da esquerda para a direita. Qualquer leitura que a gente faça é da esquerda para a direita. Então a gente adota isso como referencial, diferente do Japão. O Japão é o contrário, é da direita para a esquerda. Tudo é referencial. E aqui é a mesma coisa. Na física a gente precisa adotar referenciais. Positivos e negativos são todos referenciais. Por exemplo, um elétron é negativo. Tá, por que, que um elétron é negativo? Porque alguém falou que aquilo é negativo e quem for contra o elétron é positivo. Não existe, o elétron é negativo. Não, a gente que considerou que o elétron é negativo para considerar que outra partícula seja positiva, porque essa partícula ela se contrapõe ao elétron. Faz sentido essa ideia de referencial, turma? Tudo é referencial. Pensa, a água. Pensa na água, gente. A água, qual é a densidade da água? 1 grama por centímetro cúbico. 1 quilo por metro cúbico. Qual o calor específico da água? 1. Já repararam que na água tudo é 1? Porque ela é o nosso material referencial, por exemplo. Ela é referência de tudo. Então, se eu quero saber a densidade, ou seja, a relação da densidade da diferença, se é mais denso ou menos denso que a água. Porque ela é o nosso referencial. Por exemplo, 1 quilo é igual a 1 litro. Por que 1 quilo é igual a 1 litro? Porque a gente adotou esse referencial. E entender referencial ajuda muito na interpretação de vocês. Turma, analisando esses dois gráficos, então olha só, vou fazer uma reta aqui para vocês entenderem mais ou menos o movimento. Ó, essa reta aqui tem alguns marcos. Vou botar aqui um bem no meio. Eu vou dizer que esse ponto aqui é uma linha numa estrada, beleza? Uma linha numa estrada qualquer. E aqui eu vou dizer que esse aqui, eu estou partindo desse ponto que eu marquei como 0. É o marco do meu referencial. E eu, como sou ocidental, eu sempre leio da esquerda para a direita. Então, se eu tiver que começar a enumerar pontos da estrada a partir do marco 0, os pontos para direita do 0 vão ser pontos positivos e a esquerda de 0 vão ser pontos negativos e crescendo, né, de ordem crescente, enquanto mais se afasta do marco 0. Faz sentido isso, turma? Então, olha só. Então, vou dizer que aqui, ó, ponto 1, 2 e 3, ó. Ponto 1, 2, 3 positivo. Enquanto do outro lado, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3 negativos. Tudo bem, turma? Então, quando a gente fala para você o seguinte, ó, um móvel ele está a menos 3 metros. Como assim? Eu falo que a posição dele final é menos 3. A posição menos 3 é a posição contra o referencial. Não existe uma medida negativa. Qual a altura de fulano? Fulano tem menos 1,80. Porra, né? Existe isso? Não. Por mais que seja pequena a pessoa. Por exemplo, Vitória é pequenininha. Eu vou falar que Vitória ela tem menos 1,5 m? Não, não existe isso. Depende do referencial, beleza? Então vamos lá. Eu tenho que fazer um bullying de vez em quando, né? Opa, fechou aqui. Pera aí, gente. Fechei sem querer aqui, ó. Olha, senti sua energia aqui, hein? Depende do referencial. Vai ser energia positiva ou negativa? Ó, vamos lá. Então, gente, o que a gente vê aqui, de novo, vai depender dos referenciais em si, beleza? Então é bom vocês terem isso na cabecinha de vocês, porque muitas vezes você vai encontrar esses valores positivos e negativos na própria equação da posição. A questão é te dar a equação da posição. E muita gente, quando vê isso, se assusta, mas na verdade tinha que ser o contrário. Caraca, graças a Deus, a questão já tá me dando todos os dados que eu preciso para fazer ela, só em uma equação já pronta. Por exemplo, a equação é S igual a S0 mais VT, certo? Essa aqui é a nossa equação. A gente encontra por aí em questões, por exemplo, S é igual a menos 20 menos 10T. Caraca, o que significa isso? O que significa isso? Significa o seguinte, turminha. Primeiro,
esse menos 20 é a nossa posição inicial. É sempre você tem que ficar encaixando na fórmula. Sempre você tem que relacionar. Ó, marcando aqui para vocês. Ó, esse menos 20 aqui vai ser o meu S0. O T vai ser o T. E aqui o nosso V vai ser um menos 10. Olha, velocidade negativa. Por mais lerda seja a pessoa andando, ela não vai ter uma velocidade negativa. Tudo bem, gente? Isso não existe. É uma velocidade contra o referencial. Por exemplo, nessa linha que eu coloquei de exemplo aqui. Se eu tenho nessa minha fórmula, o que seria? O que estaria acontecendo aqui? Seria o seguinte, que vai chegar um momento, vai chegar aqui um momento, que a trajetória vai continuar até chegar a um ponto que é menos 20. É esse ponto que esse móvel partiu. Ele partiu do menos 20. Daquela posição daquele ponto da estrada ali, menos 20. Só que ele está a favor do nosso referencial? Não. Ele não vai se movimentar. Apesar dele começar num ponto já contra o referencial, que é menos 20, ele vai começar a se movimentar ainda contra o referencial. Por quê? Ele poderia ser uma velocidade positiva. Se fosse velocidade positiva, o que aconteceria com ele? Ele iria diminuindo a distância entre o meu marco do referencial, que é o ponto zero aqui. Então, significa o seguinte, que esse móvel, deixa eu trocar aqui, vou botar esse menos 20 para baixo. Então, ó, menos 20, vou dizer que tem um móvelzinho, uma bolinha aqui, que ela vai estar se movimentando para onde? Contra o referencial. Então, ela vai estar com uma velocidade aqui, ó, contra esse meu referencial, contra o marco zero de 10 metros por segundo. Ou seja, existe uma velocidade negativa? Não. A gente só adotou como negativa porque está contra o marco. Agora, se ela tivesse para o outro lado, ela estivesse indo para a direita, seria positiva. Tudo bem isso, turminha? Todo mundo entendeu? Maravilha. Vamos lá. Então, esses dois gráficos, eles dizem exatamente isso. Olha, se eu estou à medida do meu ponto zero, que é aqui, ó, no meu marco zero, onde começou o movimento acontecer. Por que está sendo uma reta crescente? Porque está a favor do meu referencial. Porque o espaço ele vai se tornando positivo ao longo do tempo. E lá embaixo, o que está acontecendo? O espaço ele está se tornando menos positivo, vamos dizer assim. Fazendo esse desenho, como é que seria? Vou apagar tudo aqui de novo, tá, turma? Vou apagar aqui tudo de novo. Fazendo um desenho desses dois casos, desses gráficos aqui. O que estaria acontecendo? Vamos lá. Vou botar alguns pontos aqui. Ó, primeiro, o marco zero, ele é sempre aqui na trajetória. Esse aqui é sempre o marco zero, tá, gente? Só que esse móvel, ele não está partindo no marco zero. Ó, olhando para o primeiro aqui, tá, gente? Vou fazer aqui de azul. Olhando para o primeiro. O primeiro, ele está acima. O primeiro móvel aqui, não vou chamar de móvel, tá? Como se fosse um carrinho, essa bolinha. Ela está em um marco positivo. Na parte positiva. Por quê? Olhando para o gráfico, lembra, gente, tudo que é acima desse eixo é positivo e tudo que é abaixo do eixo é negativo. Então, se o SI, que é a mesma coisa que o S0, tá, gente? Que é inicial, tá? Essa posição inicial, ela está acima do marco zero. Então, eu posso falar que aquela bolinha azul, essa bolinha azul escrota que eu fiz aqui, ela está na parte positiva e não na parte negativa. E outra coisa que eu posso afirmar ainda, que está crescendo. Se está crescendo, a quantidade está variando muito o espaço, ele está cada vez maior, repara que vai aumentando, 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 aumentando. Onde que eu estou vendo isso? Analisando a reta. A reta está aumentando o tempo inteiro, então aumenta o nível ali do deslocamento. Então significa que está tendo uma velocidade positiva também. Então ela partiu do marco positivo, né, na região positiva, que é essa regiãozinha aqui.
Não vai ficar reto, ficou. Aqui é positivo, enquanto aqui vai ser negativo, por conta do nosso referencial. Então, ó, ela está saindo do marco positivo e está indo, continuando positivo, ou seja, a velocidade dela vai ser positiva por conta do referencial. Já o de baixo, repara, o de baixo ele também está partindo de um marco positivo, ou seja, ele está lá por exemplo, mais 40, mais 50, mais ou menos, só que está decrescendo. O que significa decrescer? Ele está voltando para o zero. Então, ó, aqui seria isso aqui, ó. Ó, seria isso aqui. Aqui é o zero. É como se ele, aqui o segundo, ele tivesse aqui na parte positiva, só que ele está indo em direção ao zero. Então vai ser uma velocidade negativa. Faz sentido isso? Perfeito? Então, ó, o espaço inicial ele vai ser positivo, mas a sua velocidade vai ser negativa. Como que ficaria aqui? Estou todo embaçado. Vai focar agora. Focou. Como seria aqui a fórmula dessa velocidade? A fórmula de deslocamento, que é importante também vocês saberem isso. Aqui está tudo positivo, tanto a velocidade quanto o espaço inicial. Então aqui a fórmula fica S igual a S0, que é positivo, mais VT. Enquanto aqui embaixo seria o quê? S igual a S0 menos VT, porque está reduzindo. Tudo bem? Ah, e essa fórmulazinha aqui, gente, essa fórmula é porque a velocidade ela é dada em módulo, tudo bem? No momento do cálculo, que você coloca ali mais com menos, menos, mas sempre é positivo. O VT sempre vai estar somando com a posição inicial, sempre vai estar somando. Mesmo que aqui esteja negativo, esse negativo aqui é fruto de uma soma. Uma soma do quê? De um positivo com uma velocidade negativa. A gente sabe que mais com menos é menos. Fez sentido isso para vocês agora? Então isso aqui não está errado. Beleza? Só não foi colocado ali. Só está sendo colocado aqui em módulo. Tudo bem? Vamos lá. Agora, gráfico de velocidade e tempo. Se é um movimento, ele é uniforme, ele não tem variação na sua velocidade. Se não tem variação na sua velocidade é sempre constante durante todo o percurso. Então, como que a gente determina uma velocidade constante? Um gráfico VT. É só fazer o quê, gente? Deixar uma linha reta no eixo da velocidade. Foi? Outra coisa interessante também é que todo gráfico VT, turminha, todo gráfico VT, a gente faz o quê? Se a gente quer achar o deslocamento. Vamos lembrar que todo gráfico VT, quando a gente quer saber o deslocamento feito pelo percurso, a gente calcula a área do gráfico. Lembra? A área do gráfico, ela é sempre... Então, ó, a área do gráfico, ela é sempre numericamente igual ao deslocamento. Tudo bem? No caso aqui, o ΔS. Foi? Sempre, 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 sempre. Vamos lá. Seja no movimento uniforme e, melhor ainda, uniformemente variado. Aqui é mais fácil você calcular o quanto percorreu, porque a velocidade é constante e o tempo também está ali. Mas em um movimento uniformemente variado, aí é mais complicado. Beleza? Vamos lá. Galera, exercícios. Olha que é bem tranquilo isso aqui para vocês. Galera, quem fez exercício, já deixa aqui a resposta de vocês no chat. Tá bom? 1. A função horária do espaço é igual a S igual a 18 mais 5t. Analisando sua fórmula. A posição inicial ela é positiva e a sua velocidade também é positiva. Tanto a posição inicial quanto a sua velocidade estão a favor do nosso referencial. Com a unidade do sistema internacional. Qual a posição desse móvel no instante t igual a 5? Turminha, sistema internacional, unidade do sistema internacional. Falando
de t igual a 5 segundos, significa, então, que o meu S está em metro e o meu tempo em segundo. Tudo bem? Metros por segundo. E a velocidade metros por segundo, né? Qual é a posição desse móvel no instante de t igual a 5? Tá vendo como que é lindo? No início você pode se assustar com essa função horária quando a questão te dá, mas na verdade o que você tem ali é o entendimento de que a posição inicial é 18, a velocidade que está sendo constante é de 5 metros por segundo e o tempo de 5 segundos. E eu quero achar a minha posição final. Ou seja, você tem tudo para descobrir essa posição final. Faz sentido isso? Então, ó, você tem a posição inicial que é 18. Eu vou escrever aqui. Ó, posição inicial que é 18, só interpretação, tá? A gente tem 18 metros no caso. A gente tem a velocidade que é de 5 metros por segundo. A gente tem um tempo que a questão deu de 5 segundos. E é isso. E pede a posição final. Então, a questão já te deu tudo. Você sabe que a fórmula você vai encaixar nessa função horária. Então, ó, S é igual a 18, só copiando a fórmula, a função horária que foi dita, 5t. Sendo que t é 5 segundos, substitui, acabou a questão. Então, S é igual a 18 mais 5 vezes 5, que é o tempo que foi dado na questão. Então, S vai ser igual a 18 mais 5 vezes 5, 25. Então, S vai ser 18 mais 25, que vai dar 43. Letra C. 43 metros. Tudo bem isso, turminha? Tranquilidade? De verdade para vocês? Easy. Vamos lá. Uma partícula descreve um movimento retilíneo uniforme. Cara, em física tem muito disso e muita coisa você não entende. Movimento retilíneo uniforme, o que significa isso? O pessoal também chama de MRU. Né? Muita gente, em vez de chamar de MU, chama de MRU. Não se confundam, né? Se vê um movimento retilíneo uniforme. Meu Deus, eu sei o que é MU, mas não sei o que é MRU. É minha merda. Só que o que significa movimento retilíneo uniforme? Vai pela lógica simples. Retilíneo te lembra reta. E é tudo que a gente estuda aqui, gente. Perfeito, Jennifer. Retilínea reta. A gente estuda, alguém já estudou, gente. Um carro que subiu sei lá, uma serra, que fez várias curvas ali, qual é a velocidade? Porra, alguém já estudou isso? Alguém já fez questão disso? Não, porque mu a gente estuda só movimento, tudo que é reto. Então nem precisava ser retilíneo aqui, que é a mesma porcaria. Movimento retilíneo uniforme, tá? O uniforme que não muda a velocidade, retilíneo porque é uma reta, movimenta porque está tendo um movimento, né? Tá se mexendo. É por isso que tá dentro da matéria de cinemática. Cinemática é um estudo do movimento. De onde que vem esse nome, cinemática? Cinema. O que é cinema, gente? Imagem, ação, né? Cinema são filmes, imagens passando, ação. Então, cinemática vem de movimento. Então, ó, vamos lá. A equação horária da posição, com os dados no sistema internacional, é S igual a menos 2 mais 5 vezes T. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é. Está pedindo qual é a velocidade da partícula. Mas vamos interpretar aqui tudo que essa fórmulazinha está dizendo para a gente. Primeiro, tudo que essa função horária está dizendo para a gente. Primeiro, gente, que o espaço inicial vai ser quanto? Menos 2. No caso, menos 2 metros. Que a nossa velocidade vai ser 5 metros por segundo. Tempo não foi dado e o espaço final também não foi dado. Posição final também não foi dada. E não precisa, porque não pediu nada disso. O que ela pediu? A velocidade. E a gente já sabe qual é a velocidade só em olhar a nossa fórmula. Então, olha só. E outra coisa, é uma velocidade que ela é positiva. Positiva. É a favor ou contra o movimento? É a favor ou contra o referencial? A favor do referencial.
Então, ó, é interessante a gente analisar que tem dois termos aqui utilizados nessas alternativas, que é o termo retrógrado e o progressivo. O que é retrógrado? É contra o referencial. Progressivo, a favor do referencial. Até intuitivo isso, né? Retrógrado. Ah, aquela pessoa é retrógrada, já ouviu isso? A pessoa que vai contra. E é progressiva, né? Progressivo que tem progresso. Show de bola, é isso? Perfeito? Então, olha só. A gente sabe que a velocidade, então, é 5 e ainda assim é positivo. E se é positiva, vai ser progressivo. Se é progressivo, gabarito, letra C novamente. Tranquilaço, turma? Muito de boa? Beleza, vamos dar continuidade. Aqui, questão maneiríssima que eu aposto muito em UERJ, cara. Isso aqui é carinha demais de UERJ. Ó, dois móveis percorrem a mesma trajetória. Eu preciso muito que você sublinhe isso, eita, sublinhe isso e coloque assim o, o, a posição. Eita, errei a caneta. O espaço percorrido, olha só, percorre a mesma trajetória. Significa que eles percorreram o mesmo deslocamento. Ou seja, o espaço final dos dois vão ser iguais. Então, ó, eu vou falar que SA, o espaço final de A, é igual ao espaço final de B, porque eles percorrem a mesma trajetória. Perfeito? E suas posições são medidas a partir de uma origem comum. No sistema internacional, suas funções horárias são. Então, ó, tá aí, ó, SA e SB. A gente tem que a posição inicial de A é 30, a posição inicial de B é 10. A gente tem que a velocidade de A é contra o referencial e é 80 metros por segundo. E a de B é 20 metros por segundo a favor do referencial. Então, A, ele tem um movimento uniforme retrógrado, enquanto B, ele tem um movimento uniforme progressivo. Tudo bem isso? Só para a gente começar, só fazendo análise, tá, gente? O instante e a posição de encontro são respectivamente. Então, primeiro, o que a gente tem que fazer? Ele está pedindo aqui qual é a posição de encontro, ou seja, qual é a posição SA e a SB. Eles são iguais, né? A gente só sabe isso. E pede qual é o tempo. Turma, toda vez que falar que os móveis percorrem a mesma trajetória, em um dado momento os móveis se encontram, ó, isso então de se encontrar, eu já vi tanta questão perguntando isso de UERJ. Dois móveis se encontram. No momento que eles se encontram, a posição final deles é a mesma. Então, o que você vai fazer tanto nesse caso dessa questão e nesse caso que eu falei, que é muito recorrente? A gente precisa igualar as funções horárias. Beleza? Porque SA, esse é igual a SB. Se SA é igual a SB, a gente vai falar que 30 menos 80T é igual a 10 mais 20T. Tudo bem? Júlia já fez essa? Fez assim? Maravilha. Então vamos lá. Se é igual, a gente só iguala. E quando a gente iguala, a gente vai ter uma incógnita só. E essa incógnita é o T de tempo que a gente quer também. Aí a gente vai achar o tempo e pega uma dessas equações, substitui pelo tempo que a gente vai achar, e a gente vai achar o SA ou o SB. Simples assim. Vai lá, gente. Tempo para vocês fazerem rapidinho. Enquanto eu pego uma aguinha aqui.
Vamos lá? Então, ó, como é que ficou aí? Igualando as duas, vai ficar 30 menos 80t é igual a 10 mais 20t. Tudo que é incógnita de um lado, tudo que não é do outro. Então vai ficar, ó, 30. O 10 está do outro lado, ele está positivo, vai para o outro lado, negativo. Então vai ficar menos 10. Igual a 20t. E o 80t, que está negativo, passa para o outro lado, positivo. Mais 80t. Então, 30 menos 10, 20, igual a 100t, somando 20 mais 80. Então, a gente tem que t é igual a 20 dividido por 100, porque se está 100 vezes t, está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai dividir o 20. E isso aqui vai ser igual a 0,2 segundos. Perfeito. Temos aqui a nossa primeira incógnita descoberta. Então, ó, achamos um instante. E outra coisa, gente, instante é a mesma coisa que tempo, beleza? Mesma coisa que tempo. Então, anota aí. Agora, como que a gente vai achar o deslocamento? Só pegar esse tempo e substituir em qualquer fórmula acima. Vocês preferem qual? Eu prefiro sempre que é positivo, tá? Eu vou usar aqui, mas pode ser qualquer uma. Vou pegar aqui do SB. Vai ficar 10 mais 20 vezes o tempo que a gente acabou de descobrir, que é 0,2. Então, ó, SB vai ser igual a 10 mais 20 vezes 0,2, 0,2 é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é 4. Então, SB é igual a 14 metros. Então, a gente tem um tempo de 0,2, 14 metros, gabarito letra B de bola. Perfeito, turma. Vamos lá? Ó, 4. Um automóvel percorre uma estrada na função horária menos 40t, tem um menos escondido ali, menos 40t, mais 80 vezes t. Júlia esqueceu, não viu ali, né, Júlia? Mais 80t, onde S é dado em quilômetros e T em horas. Então não está no SI, tá? É tudo em quilômetros por hora. O automóvel passa pelo quilômetro zero após... Presta atenção. Ele quer saber o tempo que vai passar no quilômetro zero. Ou seja, a posição final precisa ser zero agora. Se eu quero que passe pelo tal quilômetro, eu tenho que considerar que esse tal quilômetro é o quê, gente? É a posição final do meu movimento. Tudo bem? Inclusive, né, aqui, se a velocidade é positiva, porque a gente viu que a velocidade ela é 80 positiva, obrigatoriamente a posição inicial precisa ser negativa para chegar a zero, né, gente? Como é que vai chegar a zero se não for uma posição inicial negativa com uma velocidade positiva, né? Então, ó, vamos dar uma olhada aqui. O que a gente vai fazer? Considerar, então, que... cadê? Aqui. O automóvel passa pelo quilômetro zero após... Vamos lá. Então, ó, meu S tem que ser igual a zero. Sai. Meu S tem que ser igual a zero. Então, ó, olhando aqui a nossa função horária, zero tem que ser igual a menos 40 mais 80t. Lindo! Se o 40 está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, vai ficar 40 é igual a 80t. Então, ó, t vai ser igual a 40 dividido por 80. Que é igual, né? Corta, 4 por 8, 0,5. 0,5 horas. Letra C. Perfeito? Maravilha. 5. Uma partícula realizou um movimento unidimensional ao longo de um eixo. Gente, unidimensional. O que significa isso? Por exemplo, aqui não é unidimensional onde eu estou. Aqui é tridimensional, percebe? Olha a profundidade ali dos planetas, das estrelas aqui. É tudo bem tridimensional. Agora, o que é unidirecional? Nesse caso, unidimensional. É como se eu
pegasse um ponto, sem dimensão nenhuma, e ele fizesse um movimento, beleza? Não importa se vai para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, é um movimento unidimensional, tá bem? Ao longo de um eixo OX. OX, no caso, 0x, até 0x. E o comportamento da sua posição X, em função do tempo T. Achei esquisito esse comportamento. Foi representado em um gráfico ilustrado a figura seguinte. Bora só analisar o gráfico aqui. O que está acontecendo, turma? Ó, qual é a posição inicial? Fala para mim. Qual é a posição inicial desse pontinho? Fala no chat aí. 5. Perfeito. 5 positivo. Só que a pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que está acontecendo no instante 3 ao instante 6? O que aconteceu com esse pontinho? Beleza, a reta está constante, mas o que ele está fazendo? Está na mesma posição. O que estar na mesma posição? Ele está parado. Olha só, repara. Esse pontinho saiu da posição 5, foi até a posição 15. Ele andou 10 metros. Repararam isso? Andou 10 metros. Em quanto tempo? 3 segundos. Beleza? Só que ele fica mais 3 segundos na mesma posição 15. O tempo está passando. Então ele saiu de 5, foi para 15, ficou ali, ficou 3 segundos ali, e depois o que ele fez? Ó, ele foi subindo até 15. O que ele fez? O que esse pontinho fez? Analisa o pontinho, fica de cara no pontinho. O que esse pontinho está fazendo? O que é um pontinho no espaço? Então, o que é um pontinho unidimensional no espaço? Retornou, voltou, Boas. Ele está voltando, gente. Ó, ele foi de 5 a 15, parou em 15 e está voltando. Voltou tanto que ele passou do ponto de origem dele, de 5, e está indo para trás, contra o referencial. Né? É como, olha só, vocês têm que olhar assim de lado. Olha de lado. O pontinho foi para cima, ficou parado e desceu. Conseguem ver isso? Pensa que aqui, ó, fosse uma fonte de luz. Pensa que aqui tivesse uma fonte de luz assim. Uma fonte de luz. E o pontinho tivesse aqui, ó, fazendo todo esse movimento aqui. Pensa nisso. Agora você vai olhar só para a sombra que essa luz está fazendo. A sombra desse pontinho está aqui. Tá vendo? Ó? A sombra aqui, ó. Ó. Ele começa subindo. Agora ele fica ali parado no 15. E depois que ele começa a fazer? Agora, ó, o outro movimento. Ele começa a descer. Começa a descer. Ele vai até menos 15. Ó. Não é isso que acontece? Então, ó. Na prática, o que seria isso? Seria como fosse que uma reta de 15 até 15. Eita, vai ficar reta. Isso. Ó. Menos 15. 15. 0. O que esse pontinho fez? Ele estava aqui em 5, né? Ele estava em 5. Ele começou aqui em 5 o movimento dele. Aí ele foi primeiro para 15. Primeiro movimento dele. Foi até 15. Depois, ele aqui em 15, o que ele fez? Ele retornou. Não foi o que eu pensei. Ele retornou e foi para 15. Beleza? Só que ele ficou aqui, ó, de 5 a 15. Ele demorou 3 segundos. Depois ele ficou aqui parado 3 segundos. E de 15 até menos 15, ou seja, ele deslocou 30 metros,
Ele demorou 4 segundos, foi rapidíssimo. 4 segundos para fazer esse movimento. Todo mundo conseguiu interpretar isso comigo? Então ele foi de 5 a 15 em 3 segundos, ficou parado 3 segundos lá. Depois ele voltou tudo a menos 15, demorando só 4 segundinhos. Perfeito? Maravilha. Maravilha. Vamos lá, bora ver o que a questão está falando aqui. Analisa as seguintes alternativas, afirmativas referentes ao movimento realizado por essa partícula. Vamos lá. Entre 3 e 6 segundos, a partícula realizou um movimento uniforme. Opa, de 3 a 6 segundos fez o quê, gente? Parado. Beleza? Ficou parado. Muita gente confunde. Se fosse um gráfico VT, velocidade pelo tempo, aquela reta constante seria uma velocidade constante. Mas não é isso, é um gráfico ST. Então, naquele momento, a partícula ficou parada. Ela não mudou a posição dela, ficou constante a posição. Beleza? O que vocês confundem muito são os gráficos, VT e o ST. Nesse caso é ST e não VT. Beleza? Isso que é velocidade não é constante. O que é constante é a posição que não muda, vai ficar naquela posição o tempo todo, ou seja, está parado. Então, ó, não pode ser número 1. 2. Entre os instantes 0 e 3 segundos, aquele inicial, que foi de 5 a 15, a partícula realizou um movimento acelerado? Sei lá, pode ser. Pode ser acelerado, tá, gente? Pode ser acelerado. Até porque ela tem que sair de um ponto e chegar até o outro. Mas não significa que ela partiu no instante zero. É instante zero aqui? Não, nem pode afirmar isso. Então aqui a gente não tem consistência. O exercício ele não falou se ela partiu do repouso, por exemplo. Se ela falar, ela partiu do repouso ali no ponto 5. Aí sim eu posso garantir que se movimentou foi acelerado. Mas aqui eu posso começar a contar quando a partícula está em velocidade constante, por exemplo. Tá? Então aqui eu vou deixar quieto, tá? Move é uma parábola? Não necessariamente. Depende Ah, não, ST, gráfico ST é uma parábola. É isso que você perguntou, Gabi? Perfeito, ST é parábola. Então aqui a gente não pode afirmar que não é e que também é, beleza? Não pode afirmar nada. Então tá meio certo isso aqui. Vamos lá, 3. Os instantes de 3 a 6, a partícula estava em repouso? Lindo, lindo, estava em repouso, maravilha, perfeito. E no instante 8, a partícula estava na origem do eixo X. Vamos lá. Ó, 8, origem do eixo X, ó. Em 8 segundos. Perfeito. A origem, ó, é no ponto zero. Em 8 segundos realmente estava lá. Ou seja, analisando essas alternativas aqui, como a 3 e a 4 estão corretas, e a gente tem que marcar apenas duas, nesse caso, é claro que isso aqui não é uma característica de prova de UERJ, mas o interessante para nós aqui é analisar os gráficos, debater o que está acontecendo no movimento aqui. Então, a gente vai dizer que essa 2 está errada, porque está inconsistente. Está faltando mais informações aqui. Anderson. Oi. A 2 não teria que ser subindo assim na curvinha? Por isso que está errado? Ali tem uma reta. Ah, foi por isso que você falou do negócio da cena parábola. Perfeito, perfeito. Maravilha. Perfeito, Gabi. Tem essa questão também. Porque o deslocamento, ele vai. Como que eu posso explicar? A aceleração, a ação da aceleração é sempre o quadrado. É sempre uma relação ao quadrado. É por isso que é uma função de segundo grau. Uma parábola sendo formada ali. Tinha que ser uma parábola. Perfeito, Gabi. Perfeito. Oi, Júlia. Mas a origem não seria no zero? A origem é o zero. Mas ele está no 8? Não, no instante 8 segundos. Ó, no instante 8 segundos, a partícula estava na origem do eixo X. Cuidado, não é XY.
Esse x aqui é o x de deslocamento. O x é o y do gráfico XY. Entendeu? Não pode sair. Ó, tá falando a origem do eixo, do eixo x deslocamento. Não o eixo x do x plano cartesiano. É o x que tá aqui, ó. Esse x aqui. Que tá no eixo y cartesiano. Foi essa confusão, Júlia? E a origem do x é aqui mesmo, ó. Exatamente aqui. E quando tá aqui? Nesse ponto zero, em 8 segundos, que retorna. Foi? Vamos lá. 6. Dois carros AB movem-se na estrada retilínea com velocidade constante. VA, 144 km por hora. E VB, 72 km por hora. A gente já sabe que a gente é mal, né? E se a gente é mal, o que a gente pensa aqui? 144 km por hora, 72 km por hora. São números muito, muito, muito usados. Beleza? Na cinemática. A gente sabe que existe uma conversão que vocês têm que saber dentro da cinemática. Que conversão é essa? De unidade de medida, de quilômetros por hora para metros por segundo e de metros por segundo para quilômetros por hora. Beleza? Como que a gente faz essa conversão? Botar aqui em cima, ó, quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Enquanto metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Isso é uma coisa que tem que estar no sangue de vocês. Beleza? Vamos lá. O carro A está inicialmente 500 metros atrás do carro B. Então, ó, o que está acontecendo aqui? Eu tenho aqui um movimento, uma estrada retilínea, onde aqui eu tenho um carro, uma bolinha, tá, gente? Não vou desenhar carros aqui. E aqui tem outro carro. E vamos dizer que o sentido do movimento é para a direita. Então, ó, o carro A está a 500 metros atrás do carro B. Então, ó, os carros estão assim, ó, nesse movimento aqui. O movimento deles é para a direita. Ó, e esse carro é o carro A e aqui é o carro B. E a distância entre esses dois carros é de 500 metros. Perfeito. Quanto tempo o carro A gasta para alcançar o carro B? Turminha, tá na hora de vocês aprenderem uma coisa chamada velocidade. Completa para mim no chat. O que será que vocês têm que saber para fazer a questão aí? Velocidade o quê? Relativa, perfeito. O que é velocidade relativa? Gente, é igual a gente estar num ônibus, por exemplo, a gente vê um carro ultrapassando a gente, né, numa certa velocidade. Para um carro ultrapassar, você que está no ônibus, esse carro tem que estar uma velocidade maior do que o ônibus para ocorrer a ultrapassagem. Só que a velocidade que você percebe essa ultrapassagem não é maior que a velocidade que alguém na rua está olhando a ultrapassagem ocorrer. Por exemplo, se o ônibus está a 40 km por hora e o carro ultrapassa com 60 km por hora, ele está ultrapassando ali e no velocímetro do carro está lá 60 km por hora. Só que você vê essa ultrapassagem a 60? Não. Porque ele está a 60, você está a 40. É como se ele estivesse passando por você a 20 km por hora. Já alguém que está lá num ponto de ônibus, lá na calçada, vendo isso acontecer, ela está vendo esse carro a 60 e o ônibus a 40. É igual ou o contrário. Se você está num carro em uma determinada direção a 100 km por hora,
Aí, numa estrada, tem uma outra mão que está vindo em sentido oposto. E também é 100 km por hora. E quando os dois carros partem um para o outro, aquele barulho alto que faz, né? Passa muito rápido. Porque a velocidade relativa, ela soma. É como se você tivesse parado e aquele carro ultrapassando você a 200. Porque você está a 100 para um sentido, o outro carro está a 100 para o outro sentido. É como se passasse assim, ó, a 200. Por exemplo, vocês não estão percebendo que vocês estão no planeta Terra, vocês estão num ponto. Mas eu aqui já dei mais 5 voltas por vocês aqui a 4.300 km por hora. Alguém me viu passar? Esse é só um barulhinho. Piadinha bosta, né, nessa hora. Mas é porque vocês não estão sentindo isso acontecer. Vocês estão parados na Terra aí. Tudo bem? Depende do referencial. Entenderam essa ideia? Então, ó, primeira coisa que a gente tem que fazer, passar, converter essas velocidades em quilômetros por hora para metros por segundo. Gente, alguns números, de tanto vocês fazerem essas divisões, vão estar no sangue. E o número mais famoso de todos é o 72. O 72, gente, ele sempre, né? Você olhou ele, olhou esse 72 aparecendo, você já vai botar de cara o valor dele em metros por segundo, que é 20 metros por segundo. Você vai botar ele de cara. Já o 144, turminha, 144 não é o dobro de 72? Ó, dobro de 7 não é 14? Dobro de 2 não é 4? Opa! 144 é o dobro de 72, logo a velocidade também vai ser o dobro, né? Em metros por segundo, porque é tudo proporcional, né? Então vai ser 40 metros por segundo. Perfeito. O que a gente tem, então, é que o carro B, ele está aqui a 20 metros por segundo e o carro A, 40 metros por segundo. Então, turma, essa relação é o seguinte, é como se o passageiro do carro B estivesse olhando para trás, o carro A vindo com que velocidade? O passageiro do carro B olhasse para trás, olhou no retrovisor, o carro A está vindo com que velocidade? Hein? Hein? 20. Beleza? É isso. Olha o medo de responder, né? 20, turminha. Porque eu já tô com 20, tem alguém vindo com 40. Então, opa. Então, dos 40 eu já tenho 20. Então, ele tá vindo com 20. Beleza? Vamos lá. Então, turma, a parada toda é um carro, ele tem que encontrar com o outro. E pergunta o tempo que demora para ter esse encontro. Ou seja, é como se B tivesse parado e A tivesse movimento. Com que movimento? De 20 metros por segundo. E ele precisa percorrer qual distância? 500 metros. Então, gente, só tem uma fórmula para a gente usar aqui. Que fórmula é essa? De velocidade média. Velocidade média é igual a deslocamento sobre o tempo. A velocidade relativa aqui que a gente viu vai ser uma velocidade de 20. Então, ó, vai ser 20 sobre o deslocamento de 500 metros. E a gente vai achar, eu só vou botar o T aqui que não importa, tá, gente? Se é T ou T, o tempo. Então, o tempo vai passar para lá multiplicando, então vai ficar 20T igual a 500. E o 20 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter que T é igual a 500 dividido por 20. O que a gente faz? Corta 0 com 0, 50 por 2. Então, a gente descobre que o tempo é igual a 25 segundos. Letra A. Gente, difícil essa ideia de velocidade relativa. Todo mundo aqui entendeu? Só dá para fazer a regra de 3 porque é mu, tá? Mas tanto faz. 20 metros a cada 1 segundo. 500 metros a quanto? Pode ser também. Eu até prefiro, sabe, Júlio? Até prefiro que seja por regra de 3 porque isso envolve raciocínio lógico, não decoreba de forma. Vamos lá.
Perguntas que eu vou fazer aqui. Ó, Turma, oi. na outra questão, eu igualei a equação horária deles. Porque fala que eles vão se encontrar, então seria a mesma posição, também pode, né? Com certeza. Só fez o jeito mais difícil. Mas com certeza. Tá? Você só comprovou ali por meio de cálculo que dá para fazer isso. Na verdade, você comprovou, Gabi, a velocidade relativa. Entendeu? Mas tá perfeito. Entenderam o que ela fez? Eles vão se encontrar em algum ponto da trajetória. Logo, a posição final é a mesma. Só que a posição inicial é diferente. A posição inicial tem que considerar, né, Gabi, que um é 0, outro é 500, né? Por exemplo, nosso marco é o B, por exemplo. Marcar o B. Aqui eu vou falar que aqui é 0 e aqui seria menos 500, né? Aí eu coloquei qualquer valor, na verdade. Tanto Eu faz, só mas, 500. mas a diferença tem que ser de 500 entre um e outro, né? Aí você pode fazer isso e você iguala as funções horárias, né? Você tem a velocidade, você tem, né? Você quer o tempo, dá pra fazer isso também. Perfeito. Vamos lá. 7. Gente, perguntas analisando esse gráfico. Posição inicial. 20. Boa, Gabi. Posição final. 0. Boa. Tempo. 10. Boa. Velocidade. E a velocidade. Isso aqui é para os espertos. 2. Perfeito. Por que 2, gente? Velocidade é o quê? Né? Deslocamento sobre tempo? Certo? E o quanto deslocou? Foi de 20 para 0, não é? Foi de 20 para 0 em 10 segundos. Ou seja, 20 dividido por 10, 2. Foi? Entenderam isso? Essa análise aí? Então, ó, vamos lá. Primeira, posição inicial. A posição inicial é 20. A posição final é 0. O nosso tempo total é 10. E a velocidade que eu perguntei para vocês, a gente calcula. Velocidade média é igual ao deslocamento, ó, ΔS sobre ΔT. ΔT, gente, a variação do tempo foi de 0 a 10, 10 segundos. E a variação do espaço vai ser o quê? De 20 para 0, ao contrário. Então, ó, colocando aqui na fórmula, velocidade média igual a velocidade, deslocamento final 0, menos inicial, que é 20. Opa, saiu do plano aqui. Menos 20, dividido pelo tempo inicial, que é 0, menos 10 segundos. Ou você gostaria de colocar só 10 ali, tá tudo bem, tá? Só que a gente vai encontrar aqui esse valor, o seguinte, 0 menos 20 é menos 20. 0 menos... olha, fiz cagada aqui. É final menos inicial aqui embaixo. É 10 menos 0. 10 é final. 10 menos 0, 10. Então, a velocidade média vai ser igual a, corta aqui, 0 com 0. A nossa velocidade, então, vai ser menos 2 metros por segundo. Só faltou só esse detalhe, Gabi, para responder com toda a excelência do mundo, que é negativo o valor. Então, ó, velocidade que é menos 2 metros por segundo. Que segundos, metros. E acabou. Com isso, qual vai ser o gabarito? A gente tem tudo. E qual é a função horária? A gente lembra que a fórmula é S igual a S0 mais VT. Letra A. Perfeito. Perfeito. 8.
Olhando para o gráfico. Opa, 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 opa. Ignora. Corta, corta. Erro, erro no sistema. Isso aqui é move. Isso aqui é move, não é mu não. Entrou de butuca essa questão aqui. Mas só de sacanagem aí, quem fez? Quem fez esse move aqui? Só para confirmar o gabarito para vocês. E aí, o que vocês colocaram aí? Isso aqui é assunto no próximo bloco de física. Júlia botou letra A, com medo. Gabi botou A, Júlia respirou. Vamos lá. O deslocamento por ele sofrido no intervalo. Então, gente, ó, deslocamento no gráfico VT, você faz o quê? Cálculo da área, o que a gente citou lá em cima, né? Serve para move. Então, ó, é o cálculo da área aqui. E qual é essa figura, turminha? Um trapézio. Só que ele está deitado, né? Onde a base menor vai de 0 a 5, então ela é 5. A base maior, ela vai de 0 a 12, então é 12. E a altura vai de 0 a 10, e ela é 10. Lembrando que área, né? Eu botei o S, essa é a área também, tá? A área do trapézio, base maior, base menor, vezes altura, sobre 2. Beleza, Vitória? Depois pega esse finalzinho da aula, hein? Ó, então o que vai acontecer aqui, ó? Base maior mais base menor mais base maior, vezes altura sobre 2. Então, ó, S vai ser igual a 5 mais 12, 17, vezes 10, 170. E 170 dividido por 2 vai dar 85 metros. Foi isso? Isso, letra A. Parabéns, meninas. É move porque a velocidade varia. Perfeito. Beleza? Ó, isso é bom para a gente já identificar quem é aqui, quem é move. Eu poderia ter usado essa questão para vocês identificarem se é move ou se é move, né? Dei mole. Mas era move. Vamos lá. Dois móveis A e B partem simultaneamente no mesmo ponto. Turminha, se partem simultaneamente no mesmo ponto, o que significa isso aqui? Aí fica reto. Não ficou reto. Que V0. V0 não, S0. Isso, ufa. Que as posições iniciais são iguais. Então, ó, aqui significa que S0A é igual a S0B. Então, vamos lá. Com velocidades constantes. Ah, isso é move. Move é mu. Velocidade constante. De VA9 e VB5, ele se move na mesma direção, no mesmo sentido. Gente, o que é direção-sentido? Direção direita-esquerda, sentido vertical-horizontal. Tá? Então, significa, por exemplo, que os dois estão na horizontal para a direita. Beleza? Depois de 10 segundos, a distância entre eles em metros será... Gente, por mais que sejam o mesmo ponto, os S0s são iguais, que se dane, você pode chamar de qualquer referencial. Inclusive, você pode falar que os dois partiram do zero, do ponto zero da trajetória. Beleza? Não importa. Então, ó, o que importa para você é qual vai ser a posição de cada um. Então, ó, vamos olhar primeiro aqui para o A. Ó, móvel A. O móvel A, a gente tem o quê, turma? Que a velocidade dele é 9 e o tempo é 10 segundos. O deslocamento a gente quer saber. O deslocamento inicial a gente chama de zero. A gente pode chamar de qualquer coisa, contando que os dois sejam o mesmo. Tá? É melhor que seja zero sempre, né? Para o móvel A, então S é igual a S0 mais VT. Então, ó, S é igual a zero, que a gente considerou o mesmo, zero para os dois, tá? Ah, pessoal, eu quero considerar 10. Considere 10, vai dar a mesma coisa. Ah, eu quero considerar 1000. Considera 1000, tanto faz. Contanto que seja o mesmo para os dois. Mais 9, que é a velocidade de A, vezes o tempo, que é 10. Então, a gente tem aqui que
quanto percorreu foi de 90 metros. Enquanto o móvel B vai ser S igual a S0 mais VT. A gente quer saber quem é o S. S0 a gente chama de 0, só que a velocidade dele é 5 em 10 segundos. Então, a gente vai ter aqui 50 metros. Só que quer saber a distância entre eles. Então, um andou 90, outro andou 50. Então, qual vai ser a diferença entre eles? 40, né? E toda vez, gente, quando pede diferença é sempre subtração, tá? Então, aqui 40. Letra D. 10. As funções horárias do espaço. Beleza também, Júlia. Mas aqui você não poderia ser velocidade relativa. Pode ser velocidade relativa, sim. Porque você vai pegar, considerou que um está parado e o outro em movimento com 4 metros por segundo, né? 4 metros por segundo em 10 segundos, 40 metros. Perfeito também. Ó, as funções horárias do espaço de duas partículas, A e B, que se movem numa reta orientada, são dados para... Então, SA, que é 4T, SB, 120 menos 2T. A origem dos espaços deve ser, é a mesma, né? Faltou um acento aí. É a mesma para o estudo dos movimentos. O mesmo ocorrendo com as origens dos tempos. Tá? Então, determinar a distância que separa as partículas instante 10 segundos. Então, ó. A mesma coisa que a gente fez na questão anterior, turma. Mesma coisa, só que aqui não deu velocidade. Aqui deu o tempo. Ele quer saber qual vai ser a distância entre as duas partículas. Então, você vai ter que descobrir quanto que é SA em 10 segundos e SB em 10 segundos também. Vamos lá? Então, ó, SA é igual a 4 vezes o tempo de 10 segundos. Então, SA vai ser igual a 40, nesse caso, metros. E o SB, 120 menos 2 vezes 10. Então, SB é igual a 120 menos 20. SB é igual a 100. Logo, a distância entre os dois, então, com a distância entre os dois de quanto? 60 metros. Tudo bem essa? Tranquilo, né? Vamos lá. B. O instante que essas partículas se encontram. Se encontrar é o que, turma? Posição final igual. Então, a gente vai igualar as duas aí, ó. Então, ó, SA tem que ser igual a SB. Instante que elas vão se encontrar. Então, ó, SA é 4T, tem que ser igual a SB, que é 120 menos 2T. Tudo que é incógnita de um lado, tudo que não é do outro. Então, o 2T está negativo, passa para lá positivo. Então, vai ficar 4T mais 2T é igual a 120. Então, ó, 4T mais 2T, 6T. Vai ser igual a 120. Então, ó, T vai ser igual a 120 dividido por 6. É a mesma coisa que 12 por 6 com um zero a mais, né? Que é 20. Vão se encontrar em 20 segundos. E letra C, a posição que se dá esse encontro. Então, qual é a posição que vai dar? Gente, pega qualquer uma. Bora pegar a do SA, que é mais fácil, que é 4T, né? Então, ó, se a posição é a mesma, se SA vai ser igual a SB, o que a gente quer, né? Então, só calcula um aqui. SA é igual a 4T.
Mas a gente sabe que o tempo de encontro é em 20 segundos. Então, ó, SA vai ser igual a 4 vezes 20. Logo, SA é igual a 80 metros que eles vão se encontrar. Eu somei 4 com menos 2. Para fazer velocidade. Nessa você não pode fazer, Júlia, porque eles não partiram no mesmo ponto da trajetória. Repara que um está em 120, posição 120 inicial, e o outro saiu do zero. É por isso que deu errado. Beleza? Só pode fazer isso se os dois partirem no mesmo ponto da trajetória. Então, ó, 60, 20, 80 metros. Turma, tranquilo para vocês? Tranquilão? Beleza, então esse aqui foi o nosso primeiro contato com a física aqui em cinemática. O próximo assunto, o próximo bloco será Movie. E depois a gente vai ter análise de gráficos. As aulas vão ser todas colocadas em alicerce, tá bom? Sempre tem uma... Cara, estou esquecendo todas as palavras hoje. Vou colocar todos os rascunhos, tudo lá, tá? Mas para colocar aulas na plataforma, sempre tem um tempo de 1 semana para subir todas na plataforma, tá? Por isso que a gente sempre recomenda vocês assistirem o máximo possível de aulas ao vivo. Porque o tempo que a gente tem é de 1 semana para subir na plataforma, tá? Ou seja, no domingo, todas as aulas da semana, que no caso, que teve na segunda-feira o nosso primeiro encontro, na quarta e hoje vão estar lá. Tá bem? Ah, não, o rascunho eu vou subir logo agora. O rascunho é rápido de subir. A aula que demora um pouquinho. Tá bem, turminha? Então, ó, beijo no coraçãozinho de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.